Aí o que acontece? Entre os batistas é assim: é pastor, vai ser pastor, vai para o seminário, é encaminhado para o seminário, e geralmente assim, os batistas fazem seminários batistas. É muito incomum um batista fazer seminário fora dos seminários batistas, por causa da formação batista, por causa da formação. Pode acontecer, mas não é praxe deles. Agora, entre os assembleanos, o que acontece? O pastor não precisa necessariamente ter formação teológica, necessariamente. Por isso que o pastor local vai lá, vê que um irmão ele tem chamado para o pastorado, mas ele é um diácono, por exemplo. É um diácono. Ou ele é um presbítero, mas ele não tem formação teológica. Geralmente ele é empossado na igreja e depois ele é recomendado, o nosso ministério agora recomenda, de que ele vai ter que ter formação teológica, no mínimo curso básico em teologia. No mínimo curso básico. Significa, já está presbítero, a gente não vai desconsagrar do presbitério porque não tem teologia. Mas vamos encaminhar e dizer, irmão, o senhor precisa agora de um certificado teológico. E a nossa convenção, a Convenção das Assembleias de Deus, vai reconhecer, a princípio, o certificado básico em teologia da FAESP, que é a Faculdade Evangélica de São Paulo, da FAESP. Ah, mas eu já fiz e é de outra instituição. Como que faz? Tem que passar por uma espécie de convalida. O pastor local tem que levar para a diretoria para dizer: esse aqui serve ou não serve? Não, esse aqui não serve, faz de novo. Faz de novo. O nosso curso básico aqui ele tem 18 meses de duração, 1 ano e meio. São 18 disciplinas, é o nosso curso básico aqui. Outras instituições não. Eu tenho irmãos que eles fizeram em outra instituição e foi reconhecido pelo pastor local e a convenção aceitou. Outros não aceitou, faz de novo. Faz de novo, é um filtro que existe. Meu filho, em 2 anos de teologia, ele fez catequese. Quando ele foi para ser reconhecido aqui no ministério, não aceitou. Não aceitou. É um filtro que... E esse filtro é justamente porque tem muito seminário por aí que, além de ele ter uma metodologia que é muito voltado para os neopentecostais, muito liberalismo teológico, né? E ainda assim é feito online e não tem profundidade. Como não tem profundidade, tem esse filtro. Tem esse filtro. É oferecido aqui um curso, quer dizer, as igrejas geralmente montam o seu próprio seminário e oferecem o seu próprio curso e colocam um pastor local para tomar conta. Quando a gente fala de ministério, então a gente vai ter que fazer essa distinção. Quem que é ministro? Dentro da nossa eclesiologia, ministro é pastor e evangelista, são ministros. Portanto, estão ligados diretamente à convenção. Eles são ministros ligados diretamente à convenção, e todos os ministros da Assembleia de Deus, eles são ministros do Ministério do Belém, do ministério. E estão alocados em uma igreja. Então eu, por exemplo, sou pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, a minha sede fica no Belenzinho, e eu sou pastor do Belém. Do Belém. Onde que eu estou alocado? Estou alocado aqui. Estou alocado. Posso a qualquer momento ser destacado para qualquer igreja do Brasil. Qualquer igreja do Brasil. Qualquer ato que eu tiver que responder, eu respondo via pastor setorial, eu respondo para o ministério, diretamente. Vai parar diretamente na mesa diretora, tudo que acontecer. Significa que o pastor setorial ele tem uma autoridade sobre mim, mas essa autoridade não é absoluta. A autoridade absoluta pertence ao ministério. Significa que se eu quiser recorrer qualquer coisa ao ministério, eu recorro diretamente ao ministério. Como nós temos a expertise de que tem gente oportunista, antes de qualquer caso chegar lá no pastor presidente, é chamado pastor setorial. Escuta, tem um professor seu lá, da FAESP, que veio aqui procurar a gente, está sabendo de alguma coisa? Aí o pastor Davi fala: não, estou sabendo de nada, o que é? É isso, isso e isso. E ele não falou com você? Não, não falou com você. Você procura o pastor Rogério lá e conversa com ele, porque ele trouxe uma coisa aqui para a gente falar, alguma coisa assim. Tem que resolver aqui. Porque quando chegar lá, quem tem mais prestígio ministerial? Eu ou o pastor presidente? Glória a Deus. Quem colocou o pastor Davi aqui? Não fui eu, não foram os irmãos. Foi o pastor presidente. Ele não está clandestinamente aqui. Não está clandestino. Por isso ele vai responder pelo setor e pelos seus obreiros que estão aqui alocados.
Chegou qualquer coisa lá que não passou pelo nosso pastor setorial, garanto para vocês que pela prudência e pela inteligência da mesa diretora lá, não vai dar ibope para mim. Não dá ibope, porque se der ibope para mim, vai dar ibope para um monte de gente queixosa. Aí você tem que preservar o seu pastor setorial. Você tem que preservar. É uma igreja episcopal que tem um ministério, que tem uma mesa diretora, que tem um pastor que foi empossado aqui legitimamente, registrado em ata, e que está presente nas reuniões do pessoal, conhece coisa que a gente não conhece. Por isso, qual que é a minha função aqui? Eu estou aqui hoje na FAESP, mas meu pastor sabe que eu estou aqui e sabe dos meus passos. Até para me sair, eu peço a bênção para ele, porque é uma ética ministerial. Eu estou no ministério. Se isso se aplica ao pastor e ao evangelista, também se aplica ao presbítero. Só que ele não aparece. Presbítero aqui não aparece na lista de ministério do apóstolo Paulo. E por quê? Porque a gente tem que ler a Bíblia toda, irmãos. Teólogo tem que ler a Bíblia toda. A gente não pega só um texto para dizer, está aqui na Bíblia, é só isso daqui. Você não é teólogo. Teólogo lê a Bíblia toda. Existe presbítero no Novo Testamento? Então vamos ver, Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. A gente vai ver que tem presbítero. O apóstolo Paulo chega em Éfeso. Éfeso é uma igreja que Paulo vai colocar Timóteo lá como evangelista, tá? Timóteo é evangelista. Só que Paulo dá para Timóteo a função episcopal. Ele não diz isso para Timóteo, faze a obra de um evangelista. E depois ele fala, revigore o dom de Deus que há em ti, que foi te dado mediante a imposição da mão de presbíteros. Então os presbíteros ungiram Timóteo a evangelista. Pode isso? Por isso que a gente lê a Bíblia toda, não só a capa, tá? Leu só a capa da Bíblia e já acha que é teólogo. Tudo bem, irmão, só tem mais 1.600 anos de história. Entre uma capa e outra, você vai ter que ler 66 livros. Aí você fala, eu acho que eu estou começando a ser teólogo. Isso, aí Tito ele é colocado ali para estabelecer presbíteros, porque ele é um supervisor, é um bispo, né? Ele vai estabelecer presbíteros nas regiões de Creta, na cidade de Creta, na região. Timóteo foi colocado como bispo na cidade de Éfeso, e quem colocou ele como bispo foi o apóstolo Paulo. Só que Paulo nunca chamou Timóteo de bispo, chamou de evangelista. Faze a obra de um evangelista e revigora o dom de Deus que há em ti, porque o presbitério colocou a mão na tua cabeça. Então o presbitério confiou em você para que você lidere a igreja como evangelista ou na função de bispo. Isso que é a Bíblia toda. Por isso que a nossa cabeça tem que funcionar aos poucos, né, irmão? Senão a gente não entende muita coisa, né? E vamos ver se tem presbítero na Bíblia. Atos capítulo de número 20, tá bem? Versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Aqui a palavra anciãos é presbíteros. Bem, a tradução pode ser tanto ancião quanto pode ser presbítero, porque o presbitério é composto pelos mais antigos da igreja. Isso aqui é o modelo do Novo Testamento. Agora, na nossa igreja não precisa ser antigo, não precisa ser ancião. Na nossa igreja você é uma escala ministerial. Escala ministerial, você entra como auxiliar de escala ou como colaborador, cooperador. De cooperador você vai para o diaconato, do diaconato você vai para o presbitério, do presbitério vai para evangelista, de evangelista para pastor e de pastor para glória. Tá? Pastor para glória. Por enquanto não vai para querubim, ainda está vedado, não pode ser ungido a querubim ainda, né? Tá bom? Algumas igrejas já tem, né? Santo dos santos. Então você já tem aqui. Aí vamos lá. Eles são anciãos da igreja, tá bem? Aí o apóstolo Paulo vai chamar eles de pastores, tá bem? Vai chamar eles de pastores. Vamos lá. Ministério, meu rosto deixei. Versículo 28. Versículo 28.
olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o Espírito Santo, vos constituiu bispos. Quer dizer, você tem aqui anciãos que formam o presbitério e que o Espírito Santo constituiu bispo. Para quê? Para tomar conta do rebanho. Quem toma conta do rebanho é o bispo ou é o pastor? Pastor, tá vendo? Eu posso ser chamado de pastor, eu não, né? O pessoal lá pode ser chamado de pastor, de presbítero ou de bispo. São os mesmos. São chamados de presbíteros, são chamados de bispos e são chamados de pastores, porque quem pastoreia o rebanho é pastor. Portanto, meus irmãos, a gente não tem que ter muita confusão com as outras pessoas. Isso aqui é da Bíblia, aquilo ali não é da Bíblia. Isso aqui pode. Peraí, você já leu a Bíblia toda? Mas leu a Bíblia toda mesmo? Não, estou só na introdução. Então, leia a Bíblia toda, aí depois a gente vai conversar com um pouquinho mais de tranquilidade, sem muita euforia, sem muita histeria. Se você ler a carta do apóstolo Pedro, ele fala: eu sou presbítero com eles também. Pedro fala: eu sou presbítero, mas ele é presbítero ou ele é apóstolo? Ele é apóstolo e ele exerce funções presbiterais. O homem já tem mais de 60 anos de idade. É presbítero? É. Pode se sentar com os anciãos? Pode. Pode ensinar? Pode. O apóstolo Paulo fala a Timóteo o quê? Aos presbíteros que entre vós ensinam a palavra de Deus, sejam dignos de dupla honra, recebam salário. Recebam salário porque eles trabalham no ministério da palavra, eles não têm outra profissão, eles são ensinadores. Paulo manda honrar o presbítero que ensina a palavra, porque tem presbítero que não tem esse chamado. Pode falar, meu irmão. Meu pastor, eu me assusto nesse século XXI, em mudanças que vêm ocorrendo em vários ministérios. Eu, por exemplo, congrego um ministério particular filiado ao Belém. É um ministério particular? Filiado ao Belém. Belém. É da convenção. É da convenção. É igual nosso irmão aqui também. E eu me assusto porque hoje está sendo levantado missionários, missionárias jovens. Parcialmente eu chamo pela minha, ou seja, um ancião, e crianças do ministério, jovens, nos seus 21, ainda não são casados, não tem aquele requisito que antigamente, quando eu fui chamado da graça, existia, e eles são levantados. Eu estive por esses dias ministrando uma igreja onde a pastora presidente local, ela me trouxe uma menina, filha dela, de seus 16 anos, com título de missionária. E isso me jogou para trás, porque eu na graça do Espírito Santo de Deus, na condição como pastor de igreja, eu entendo que a pessoa tem que ter um amparo, um alicerce, uma estrutura. Quando eu fui logo chamado, há muitos anos atrás, há um ano, eu estava dentro da igreja primitiva, eu fui chamado para ser pastor-presidente, vice-presidente do ministério. Eu falei: meu pastor, não que eu não queira, mas quanto mais cidade é cobrado, eu não tenho estrutura para aguentar tamanha carga, eu vou cair na fé. Então eu prefiro crescer mais um pouco, porque não para de Deus para chegar nesse patamar. E eu me assusto, o senhor falando aí, dos bispos, pastores, presbíteros, porque tem que ter, só dentro, eu trago como testemunho isso. O meu diaconato ele foi exercido dentro da Assembleia de Deus do Ministério Federal por 10 anos, para me chegar ao presbitério. Então eu fui observado, tinha algumas coisinhas que precisavam ser tiradas, o meu pastor presidente observava isso daí. Então, quando isso foi tirado, ele com gordura me levou em lágrimas ao presbitério. E hoje em dia você recebe por necessidade, eu coloco a palavra por necessidade, pega, não que um jovem igual meu irmão Andrei não tenha capacidade, mas se eu der para ele um cargo agora de presbítero, de evangelista, levar ele, eu descer o óleo como acontece em particulares dos bastidores, eu sei que vai ocorrer algumas coisas no ministério dele. Então, isso é ruim para ele, isso é ruim para a família dele, isso é ruim para a formação dele, é ruim para o futuro. É ruim. Eu aceitei Jesus com 18 anos de idade e eu realmente acreditei que eu ia ser o supra-sumo da igreja. Acreditei mesmo. Eu acreditei que eu ia ser o novo Superman das Assembleias de Deus, o grande missionário. Mas não funcionou, não deu certo. Funcionou, fui casar, fui estruturar a família, amassar muito barro, não funcionou, não aconteceu, tá? Aconteceu.
Nada disso. Então hoje eu estou com 45 anos, né? Aceitei Jesus em 94, daqui a pouco estou fazendo 30 anos de igreja aí, e agradeço a Deus que não aconteceu. Agradeço a Deus que não aconteceu, porque o Moisés teve que esperar até os 80 anos e assim a pressa acabou. Eu tinha pressa até os 40, não aconteceu, não tem mais pressa não, nenhuma, né? A gente na juventude tem aquele vigor, aquela força, aquela vontade. Por isso que tem ministério, que é o Ministério Infantil. A gente tem que ter gente para tomar conta do departamento infantil. Deixa eu ver se já está aqui. Departamento, tá? Aqui, ó. Tem que ter gente para tomar conta do departamento infantil. Temos que ter gente para tomar conta dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, das nossas irmãs, dos serviços da igreja, de zeladoria da igreja, gente para tomar conta do ensino, gente para ajudar a gente a carregar tijolo na igreja. Tem que ter gente para isso daí. E é esse tempo que a igreja local precisa. Ela precisa desse tempo para que essas pessoas nessa faixa etária vão passando pelos departamentos, vão passando pelo serviço da igreja. Aqui, ó, setor de serviço da igreja, ó. Setor de serviço da igreja não acaba nunca. Não acaba nunca. Não acaba. Tem assistência social, tem missões, tem evangelismo, tem visitas, aconselhamento, ensino, música, pregação, construção, patrimônio, finanças. Não acaba. É muito serviço. É muito serviço. No olhar de Jesus é assim: a seara é grande, mas gente preparada não tem. Não tem gente preparada. Aí, como não tem gente preparada, a gente tem aqui o destaque de 2 jovens que estão entre nós aqui, 2 jovens. Esses meninos, se vocês assim firmar o pé no chão e falar, eu vou andar debaixo de uma liderança, de uma orientação, não vou ser precipitado. Se Jesus não voltar daqui aos 30 anos, aí os senhores estarão assim altamente preparados para serem pastor local. Porque o maior dos privilégios que eu reputo ter é um pastor local. Pastor local que se identifica com a sua igreja local, com o seu ministério, que tem história com a sua igreja, que preservou a sua imagem enquanto figura pública, que sabe que o poder do Espírito Santo pode ser extraordinário, mas pode ser muito comum, muito natural, que tem maturidade. Quer dizer, aí os senhores aí com 30, 35 anos de idade, empossados numa igreja local, tomando conta, vai tomando conta de um departamento, sabe? Vai auxiliando, vai ganhando força na palavra, sem aquele frenesi de todo mundo. Aí os senhores vão estar com uma igreja montada, com uma família estruturada, com a vida financeira de vocês equilibrada, que é muito importante, uma profissão que vai dar independência para vocês em relação à igreja, porque se depender de salário pastoral é muito difícil, está muito difícil. Salário de igreja é muito difícil, é muito instável, né? Você fica preso à igreja, e a igreja não pode ser vista como cabide de emprego. Quer dizer, tem que ter profissão, faculdade, aquele negócio de dizer, a minha fonte de renda é essa daqui. Eu, por exemplo, não vivo de vender livros. Então fui lá, escrevi, publiquei. Vendi, não vendi, já está pago. Sem pressa de nada. Tranquilo. Também não sou assalariado por igreja. Eu pedi a Deus que tivesse uma profissão. Aí eu fui lá, fiz faculdade, passei no concurso público, tenho minha fonte de renda, que é a parte. É a parte. Tranquilo, mas isso acontece agora. Porque teve um tempo que eu pensei que se eu fosse um pastor aí, eu ia ser salariado e eu ia viver só para a obra de Deus. Não aconteceu. Eu vou perguntar para Jesus por que não aconteceu. Não aconteceu. Então, é isso, né? Eu pensei que ia acontecer. Então foi boa a sua fala, meu irmão. Por causa que uma menina com 16 anos de idade sendo ordenada ou reconhecida como missionária, vamos chamar ela de missionária juvenil, missionária da igreja local, missionária para os jovens nossos aqui. Ó, minha filha, você vai ser missionária um dia para grandes países, mas por enquanto seu país chama-se mocidade. Toma conta aqui da mocidade. Porque se não tomar conta ali da meia dúzia de gato pingado que tem ali, sabe aqueles jovens ali que dão trabalho, esquece. Ah, não, quero ser grande missionária com CD gravado e vídeo no mundo todo. Já errou o caminho. Já está buscando uma coisa que o reino de Deus não promete e não pode prometer, que é fama, dinheiro e poder. O reino de Deus não promete e não pode prometer nem fama para você, nem dinheiro no bolso e muito menos mandar em todo mundo. Não é igreja, está no lugar errado. Talvez ali no terreiro, ali pode ter isso aí. Acho que nem no terreiro. Quem passou pelo espiritismo sabe que nem no terreiro você consegue fama, dinheiro e poder. Já tem ali alguém que manda nos pedaços.
tudo isso aí. Então a gente tem que participar realmente de uma aula como essa para entender isso, tá bem? Obrigado pela pergunta e comentário. E é assim, nossa aula é livre, vocês podem comentar. Essa escola aqui é de vocês, tá bem? Esse momento é de vocês. Falando sobre o ministério, vocês viram então que você tem ali, a igreja tem liberdade para reconhecer alguns como ministério e outros não, porque o Novo Testamento não padroniza. O Novo Testamento não diz, é isso. Ele é a Bíblia toda. Eu posso ser presbiteriano, portanto, com o presbitério, eu posso ser congregacional, eu posso ser episcopal, posso ter todos os ministérios, eu posso ter alguns. Porque aqui ó, é Éfeso, né? Éfeso. E os bispos são chamados de pastor. Quando você abre a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, aí você abre a carta. Aqui é a visita que ele está fazendo. Agora, depois da visita, ele está indo para a morte, né? O apóstolo Paulo está indo para a morte. Escreve uma carta à igreja de Éfeso. Aí ele fala aqui, no versículo de número 1. Capítulo 1, versículo 1. Timóteo? Não, Efésios. Pode ler. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, os santos que estão em Éfeso. Ele chamou todo mundo de santo. Cadê aquela nomenclatura eclesiástica? Não, os santos. É todo mundo santo. Então tem essa distinção que ele vai fazer aqui. Algumas cartas ele saúda os bispos e diáconos que estão na igreja. Por quê? A igreja batista, por exemplo, ela tem pastores e diáconos. São pastores e diáconos. É só esse o nível ministerial que tem lá. Pastores e diáconos. E o presbítero como fica? Fica entre o pastor e o diácono. É uma função local. E o evangelista? Uma função local. Pastor, da hierarquia eclesiástica, o evangelista, ele é mais do que o presbítero ou ele vem antes do presbítero? Isso, aí dentro das Assembleias de Deus, também. Ele vem o presbítero. Aí você tem essa escala. São os colaboradores também. Algumas igrejas chamam de auxiliar de escala. Então são os colaboradores e diáconos. Só que o diácono ele recebe não é ordenação que fala, tá? Ele é consagrado, tá bem? Consagrado ao diaconato. Então tem uma consagração diaconal. E essa mesma consagração diaconal é dada ao presbítero também, consagrado ao presbitério. Então você consagra diáconos e você também consagra presbíteros. Você tem os colaboradores que não têm consagração, é só uma aclamação, só um reconhecimento, que é o primeiro nível da escala. Aí depois você consagra o diácono para a igreja local e o presbítero para a igreja local também. Então o presbítero é presbítero dessa igreja, ponto. Aí é reconhecido pelo Ministério do Belém. Passou disso aí, tem a ordenação. Aí é diferente, tem a consagração e a ordenação. Então a ordenação é para pastores. E os evangelistas, eles são colocados na ordem dos pastores, é o próximo degrau. Então você vai ordenar o irmão ao ministério. Ele deixa de ser da igreja local para ele ser do ministério. O evangelista, ele é do ministério. Quer dizer, eu passei a bucha para lá, né? Qualquer coisa agora a gente joga você lá na diretoria. E o evangelista falou, glória a Deus e aleluia. Então o nosso pastor vai aqui, chama o pastor e a esposa e fala para a esposa, escreve de punho aqui, ó, quem é esse homem dentro de casa, para você e para os filhos. Aí a esposa fala, e agora, José? E agora, vou mentir ou vou falar a verdade? Aí o presbítero fala, chegou a minha vez, vem aqui, leva para o jantar, dá flores. Aí a irmã fala, faz 30 anos que você não faz isso, você sabe que história é essa de flor, de jantar? Ficou bonzinho agora? E leva o irmão assim, com o testemunho da esposa, uma carta,
realmente atestando de que não tem nada. Só que antes de levar, essa é a decisão do pastor setorial, tá bem? Antes de levar esse irmão, o nome dele é indicado para o ministério, aí vai para a reunião do crivo. Reunião do crivo, porque tem que saber se esse irmão não andou dando umas picaretadas por aí afora, um escândalo por aí afora. Às vezes chegou na igreja local e tem um bom comportamento, mas tem ficha corrida por aí afora. Quando chega para o ministério, quem foi, por onde andou e o que aprontou. O pastor setorial tem que ter prestígio para saber quem é que está levando para o ministério. Prestígio, para poder fazer ali o endosso. A esposa falou bem, a igreja local fala bem, na nossa igreja ele serve assim, e vai para o crivo. Aí quando vai para o crivo, quer dizer, os outros pastores, se não tem nada contra, não tem nada contra, nem conheço o irmão, nunca ouvi falar, prevalece a palavra do pastor setorial. Agora, se ele deu uma mancada com outro cara por aí afora e escondeu a ficha corrida dele, aí o outro pastor vai falar: pô, meus irmãos, quando ele foi minha ovelha, ele estava lá como presbítero lá, aconteceu um caso assim, ele falava isso assim, só se ele mudou nos últimos tempos. Se ele mudou, aí é com o senhor, mas quando era comigo é assim. Mudou? Ele pode ficar no crivo, ó, tá grampeado, cara. Passou pela reunião do crivo? Passou. Então vamos fazer o seguinte, puxa a ficha corrida dele nos cartórios. Aí tem que ter uma certidão negativa dos 10 cartórios que vai correr o Brasil, porque ali ele não pode estar com o nome sujo na praça. Se é um mau pagador, não é um mau pagador, porque o mau pagador, meus irmãos, ele é mau pagador mesmo. Ele deve na venda e ele deve para o SPC. Ele é mau pagador. A família inteira